Boa noite, meus amigos. Estão me escutando bem? Eu não testei o microfone ainda. Conseguem me escutar? Falem aqui no chat aí, por favor, se estão me escutando bem. Obrigado aí, amigos. Obrigado por estarem comparecendo aí. Muito obrigado, hein? Muito boa noite a todos. Estou vendo o pessoal entrar aqui. Muito agradecido de estarem comparecendo aí hoje à noite. Olha, o tema hoje, eu vou adiantar aqui como é que eu vou organizar esse live. Eu vou falar durante uns 20 a 30 minutos sobre a questão do fundo partidário, também sobre a questão do distritão. Eu vou tentar evitar as definições, eu imagino que vocês tenham seguido aí outras publicações aí com relação a como é, o que significa o distritão, distrital, voto em lista fechada, o voto proporcional, que é o que nós temos hoje. Posso dar uma pincelada aí por cima com relação a isso. Mas eu quero dar mais um contexto, um pouquinho mais de perspectiva. E talvez entrar um pouco mais no detalhe do voto distrital puro, que é o que nós precisamos querer. Então eu vou passar 20 minutos, meia hora falando sobre isso. E depois eu vou abrir aqui a perguntas. Vocês podem colocar perguntas aqui no chat. Eu vou tentar pincelar aqui as perguntas mais relevantes e responder aí o decorrer do tempo, depois dessa primeira meia hora aí, com relação a essas questões. E, bom, a razão desse live é singular. Não se decide sistema eleitoral sem pensar no todo. O contexto, a visão de Estado, ela é contemplada no sistema eleitoral também. Afeta diretamente. Um afeta o outro. Não dá para só falar assim, eu pegar um menu, um cardápio, como se fosse um cardápio de restaurante, e começar a pincelar ingredientes e fazer seu prato. Não é assim que funciona o equilíbrio de um Estado. Tá? Ele tem, uma vez que você toma uma decisão, isso afeta quais outras decisões você pode tomar. Então, com relação ao sistema eleitoral, não é diferente, ele afeta o todo. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Primeiro, uma perspectiva aqui. Lembrando desse primeiro comentário que eu acabei de fazer, vou falar aqui do contexto do distritão, fundo partidário, etc. Tá óbvio para todos nós aí que estamos seguindo essa novela política, de que tudo que está sendo decidido agora é para proteção daqueles que hoje ocupam seus cargos, são políticos eleitos, são burocratas, são políticos nomeados. Então, temos aí um grupo que se tornou notório com as questões de Lava Jato, enfim, então, com uma legitimidade comprometida. Todos aqui que estão nos seguindo, que estão nos movimentos, não acreditamos aí nesse grupo, no entanto, então, eles estão tomando grandes decisões como essa. O sistema eleitoral ele é essencial. Por quê? Essa decisão é fulcral no nosso desenvolvimento político. Por quê? Vamos lembrar que em janeiro de 2015, o Cunha colocou o sistema eleitoral para votação. Havia diferentes emendas constitucionais, etc. Naquele momento estava óbvio, ficou óbvio, que o sistema eleitoral era a grande causa do mensalão, a grande causa do petrolão. O sistema proporcional de hoje, que basicamente ele elege todo mundo, elege um percentual de cada partido, ele não quer deixar ninguém de fora, por natureza, ele quer proporcionalizar a representação. Então, todos os partidos políticos acabam tendo representação no Congresso. E é exatamente esse um dos grandes problemas. Temos aí uma miríade de partidos, partidex, partidinhos, partidões, etc. Então, para formar coalizão, fica muito difícil, uma vez que todos esses estão lá no Congresso. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como no sistema proporcional, a dimensão territorial
é muito caro, é muito extensa, então um deputado federal torna-se muito caro para eleger e é muito caro para formar uma coalizão. Acabou se formando o presidencialismo de coalizão, em que o presidente usava do orçamento e, para aprovar o orçamento, ele dava vazão às emendas parlamentares e aquilo comprava apoio, e aquilo se tornou um sistema que foi sustentado pelo mensalão, um sistema muito caro, corrupto, péssimo. Muito bem. Então, o Cunha colocou aquilo a voto. Vamos mudar do sistema proporcional que é o atual. O sistema que teve uma miríade aí de alternativas, não foi muito para frente, mas o distritão já estava entrando em voga. E o distritão, em si, não é um problema. O distritão ele é, de fato, uma melhora do sistema proporcional. Tem alguns partidos aí que não gostam de ver alguém perder voto, por exemplo. Você vota em candidatos, o mais bem votado até o 70º bem votado aqui no estado de São Paulo, vai ser eleito, porque temos 70 cadeiras. Então, do primeiro mais votado até o 70º bem votado, vão ser eleitos. Muito bem. Mas, e o que acontece se o primeiro tiver 2, 3 milhões de votos e o 70º tiver só 10 mil votos? É o que é. Não precisava ter votado 2, 3 milhões no primeiro, né? Poderia ter distribuído isso melhor. Alguns partidos argumentam que isso é um problema. Eu não vejo isso como um problema. A intenção de voto é o que vale. Então, o distritão é uma evolução. Não precisa mais de coligação, não precisa mais do coeficiente eleitoral. Então, ele é uma evolução do sistema proporcional. Em si, o que vai acontecer? A dinâmica do jogo do distritão é que somente os melhores dos partidos, aqueles mais visíveis, ou aqueles que têm capital, recurso próprio, ou que já são conhecidos, poderiam ser eleitos. Só que aí entra essa dinâmica do fundo partidário. O fundo partidário acaba viabilizando toda uma série de deputados que estão lá, e vamos lembrar que a maioria deles não são visíveis, né? Temos aí 500 deputados, dos quais a grande maioria não é tão visível assim, não é conhecida, ela veio pelo coeficiente eleitoral, então são apadrinhados do cacique, entraram lá e receberam um repasse de votos, ou através de uma coligação, ou através de um repasse do mais bem votado do seu próprio partido. Então, esses aí, naturalmente, não gostariam de um distritão. Eles talvez gostariam de permanecer no atual modelo proporcional. Mas uma vez que você tem capital, muito capital, via o fundo partidário, vai poder começar a eleger e fomentar campanhas de deputados não muito bem conhecidos. Tá bom. Isso acarreta na seguinte circunstância. Vamos estar com pouca renovação. Então, vamos ter só da amplitude para aqueles que tenham acesso a capital ou já são conhecidos. Então, isso já é uma pré-condição. Fica muito difícil para o povo entrar em contato com novos candidatos. Os canais da web, apesar de terem crescido bastante, Twitter, etc., quando você coloca aí 2, 3 milhões por deputado para fazer uma campanha eleitoral, o que você acaba fazendo? Como é que funciona para eleger um deputado federal, também um senador? Você compra cabos eleitorais. Quem são os cabos eleitorais? São os prefeitos, os vereadores, deputados estaduais. Esses agem como cabos eleitorais. Então, esse dinheiro do fundo partidário ajuda muito, porque não é só presença web e midiática que vale. Ele compra também a sola do sapato, ele compra a capilaridade em todas essas cidades. E isso é um poder, porque é muito difícil você ir numa cidade do interior atingir eles com só a internet. Então você tem que gastar a sola do sapato, ir lá, fazer reuniões, etc. E isso os cabos eleitorais é que organizam. Então por isso que o fundo partidário, na minha opinião, é mais relevante para esse problema que estamos criando aí do que o distritão, certo? Acho que o distritão é uma pequena evolução, mas eu vou chegar aí no ideal, tá? Eu vou chegar no porquê que nem isso é o bastante. Então, se eu fosse para priorizar a minha indignação pessoal, seria contra o fundo partidário. Fundo partidário, ele elimina, ele desvirtua o que é um partido. Tá? O partido
na definição clássica, é parte da sociedade, parte de um intento da sociedade. O minuto que você começa a criar um órgão central, que tem fundo, e que determina, com esses fundos, que partido recebe o quê, qual que é a lealdade desse partido com a parte da sociedade de onde ele vem? É uma questão interessante aqui. Na verdade, a lealdade do partido deixa de ser com a sociedade que originou a sua criação e passa a ser parte do Estado. Então, o partido, através do fundo partidário, acaba deixando de ser parte da sociedade, passa a representar um intento do Estado. Então, desvirtua completamente o intento de você ter um partido. Né? Não é por isso que um partido é constituído, para representar um braço do Estado. Não é para isso, é o contrário. É para proteger a sociedade de Estado, de governo, de burocracia. Enfim, então temos uma questão aí de definição que é violada com o fundo partidário. Na minha opinião, essa que seria a maior vitória nossa, seria de não ter o fundo partidário. É óbvio que aí não importa o modelo, todos os parlamentares vão estar coesos. Claro, tem exceções aí, alguns já se posicionaram contra o fundo partidário, etc. Mas ele sabe que a maioria dos deputados e senadores vão ser favoráveis ao fundo partidário. Então, se é uma coisa que é uníssona entre os parlamentares, é que, olha, vamos fazer um fundo partidário aí bilionário, e aumentar aí essa capacidade de se reeleger sempre. Infelizmente, na dinâmica do jogo, isso só tende a crescer. Esse fundo partidário não tende a ficar menor ao longo do tempo, ele só tende a crescer. Então, tende a roubar recursos de outras coisas. Além do que, você cria ali mais um enclavezinho de mistério. Né? Como é que é a alocação desse fundo? Quem que administra isso? Como é que fica a relação de quem é o gestor do fundo partidário e os partidos? Será que não existe aí uma troca? Claro que existe. Então, nós sabemos que isso é natural do sistema. Então, a tendência é desse fundo sempre crescer e a tendência disso se corromper já nos primeiros instantes de vida, já nasce corrompido. Sempre foi, o fundo partidário sempre existiu, mas agora, sendo muito maior, muito mais poderoso, vai ser um problema. Então, já passamos aqui como eu classifico, o que é o real problema, que é o fundo partidário, não necessariamente o distritão. Mas, então, qual que é a nossa função? Nossa função como ativista é empurrar ou militar pelo aquilo que nós queremos. Vamos parar de aceitar o que eles estão falando que vão votar, o que eles querem. Esse é que é o nosso problema como ativista. Nós precisamos pautá-los, aquilo que nós queremos como sociedade. Então, é necessário, sim, que a maioria, uma massa crítica de pessoas, alguns que estão me escutando agora nesse momento, se unam em torno de um modelo eleitoral. Olha o desafio que nós temos aí pela frente. Estamos falando aqui de um sistema eleitoral. Não estou falando de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, estou falando de um sistema eleitoral. É uma ideia que funciona, mas mobilizar para uma ideia é difícil falar assim, poxa, vamos às ruas para defender o voto distrital puro. É muito difícil mobilizar para isso, mas não é impossível, tá? Mas eu gostaria de chegar lá. E eu vou dizer por quê. E por que o sistema eleitoral é essencial na nossa decisão de como é que nós vemos o nosso Estado. Tudo se entrelaça. Muito bem, então agora vamos ao voto distrital puro. Todos entendem que, lembrando aqui que o voto distrital puro, os distritos não é como no distritão, que são só os 27 estados, agora os distritos são 513 distritos, são muito menor a circunscrição. Muito bem. Assim você elege um representante por distrito, certo? Eu escrevi um artigo sobre isso, depois, se vocês quiserem, compartilhe também esse live, eu acho que é uma boa ideia aproveitar isso. No meu artigo eu já balizei um pouquinho das definições do distrital puro, os argumentos e contra-argumentos contra, eu vou a favor e contra, eu vou postular alguns aqui. Mas num artigo que eu tenho no meu Facebook, vocês poderão ler um pouquinho mais de detalhe. Enfim, os pontos que eu acho importantes do voto distrital puro
É uma eleição majoritária. Uma eleição majoritária é como se você eleger um governador, como se eleger um prefeito, como se eleger um presidente. Maioria simples ganha, ok. É simples. Quem que ganhou? Quem obteve a maioria simples num segundo turno, até um segundo turno. Na França, eles fazem o voto distrital puro em 2 turnos. Eu acho bom, porque força a obter uma maioria, mesmo que tenha uma miríade de candidatos e de diferentes partidos para aquele distrito. Então, é muito bom que a gente tenha um sisteminha, uma mini eleição majoritária, certo? Muito bem. Ao longo do tempo, tende-se a limitar o número de partidos. Naturalmente, não precisa de regulamentação dizendo, olha, eu quero limitar o número de partidos. Com o voto distrital puro, naturalmente, à medida que as eleições vão ocorrendo, você vai limitando os números de partidos, porque tende a haver uma conversão de interesses e de apetites políticos por distrito. E os distritos não mudam muito de apetite político. Tem algum distrito que vai querer muito plano social, muito intervenção de Estado em várias coisas. Outros distritos vão querer nenhuma intervenção de Estado, nenhuma plano nacional de absolutamente nada. Então, e esses tendem a ficar desse jeito, com esse apetite político, com esse viés ideológico, por muito tempo. Tem sistemas distritais, por exemplo, dos Estados Unidos, tem distritos nos Estados Unidos que votam republicano há 150 anos. Tem outros distritos que são democratas, votam democrata há 70 anos. Isso, muitas pessoas falam, mas então não tem renovação, então tem... No nível distrital, você está falando de estabilidade jurídica. É diferente. E vamos lembrar, não é a mesma pessoa que está sendo eleita durante 150 anos. E o sistema é muito barato. Significa o quê? Que qualquer um no distrito fala, poxa, eu quero entrar, eu quero tirar aquele republicano que sempre ganha as eleições, eu quero agora eu como democrata ou vice-versa, pleitear e é barato para a pessoa entrar. Então, mantendo o sistema barato, a porta de entrada para o sistema político, que sempre foi a porta legislativa, através dos deputados, é sempre aberta. Né? No minuto que você começa a botar outros modelos, que não o distrital puro, começa a encarecer, começa a ficar mais caro. Já o distrital misto já não é tão barato quanto o distrital puro. Por quê? Porque no distrital misto não são 513 distritos. São metade, não sei como é que vai ser no Brasil, pode até fazer uma distribuição diferente. O misto, do distrital misto, é uma lista fechada. Então é algo que nós não queremos. É o que o lado totalitário, a ideologia totalitária, quer botar uma lista fechada, e quer só que seja lista fechada, etc. Isso seria um retrocesso tremendo. Então, no distrital misto, ele já é pior do que o distrital puro, porque ele tem essa lista fechada aí, e que dos 513 deputados, metade, vamos assumir metade, vai para a lista fechada. Então, é um apadrinhado do partido que vai ali, é um nomeado do partido que vai ocupar aquela vaga. Você, como eleitor, você vota no distrital misto, isso, hein? Você vota direto no seu candidato do distrito e no seu candidato, ou você vota no seu candidato do distrito e num partido. E às vezes nem são vinculados. Você pode votar no teu candidato predileto e vota no teu partido predileto e eles não são do mesmo partido, né? Os partidos estão vinculados. Então já cria aí um problema. Segundo, por se tratar de menos distritos, não são 513, sim talvez metade, 250, 255, por exemplo, os distritos são maiores. Então, pelos distritos serem maiores, você vai ter um custo de campanha comensuravelmente maior, certo? Os distritos aqui, só lembrando, eles, em geral, são organizados por proporcional à população. Muito bem. Então, o voto distrital puro também já tem esse benefício versus o voto distrital misto, já é muito melhor por causa disso. Eles são distritos menores, é uma eleição majoritária direta, e então a representatividade é muito maior. Mas qual que é o ponto central aqui do voto distrital puro versus todos os outros, certo? No voto distrital puro, você consegue fazer o recall de mandato, você consegue revogar o mandato do seu representante. O projeto de recall de mandato que existe no Brasil aqui hoje, de você... Como é que funciona esse recall de mandato?
você faz um baixo-assinado com um percentual do eleitorado do distrito e você coloca, submete ao TSE, o TSE avalia se as assinaturas estão condizentes, são válidas, etc. Diz que são, muito bem. Ele chama uma nova eleição para aquele distrito. Vamos lembrar, é um distrito pequeno, o custo é nada quase. E se faz em uma escola, em algum lugar público dentro do distrito, o custo é nada de fazer uma eleição. Então o custo de você remover um deputado é muito baixo. Então, está aí um benefício. Com um distrital misto, já fica complicado esse negócio do recall. Porque como é que você vai fazer o recall de um deputado que você votou na lista, que veio através da lista fechada, que não foi o eleito diretamente? Como é que se faz o recall disso? Não tem. Como é que você faz um recall no sistema distritão? Não existe. É difícil. Você tem que fazer a eleição de novo do estado inteiro. Como é que você faz o recall no sistema eleitoral proporcional que é o atual? Também não dá para se fazer. Como é que você faz o recall de mandato do sistema de lista fechada? Também não dá para fazer. Então, toda evolução política do Brasil está baseada no fato de que a gente precisa começar a remover, via baixo-assinado, sim, os representantes que nós elegemos diretamente. Não é só o baixo-assinado que vale, não é só isso. O processo você submete, eu não terminei de falar do processo, você submete o baixo-assinado, TSE aprova e faz uma eleição para aquele distrito. O deputado tem uma opção. Ou ele renuncia, ou ele concorre mais uma vez à eleição do distrito dele. E muitas vezes, nos países que têm esse sistema, esse mecanismo, na Suíça, nos Estados Unidos, na Austrália, outros países da Europa, acontece que o deputado que recebeu recebeu um mandato uma diretriz do TSE para refazer a sua eleição, ele acaba sendo reeleito. Então isso dá muito mais credibilidade ainda. Então ele fica até mais popular, né, com muito mais, eu diria que, legitimidade. Então, no fundo, ele legitima o sistema. Então, por isso que eu diria que o ponto central de escolher o distrital puro é que você consegue implementar a revogação de mandato. E sem isso, nós estamos com o problema que temos hoje. Né? Temos aí deputados que entram para o sistema, não sabemos quem eles são, coligações, etc. Eles se provam desqualificados para aquilo que nós gostaríamos que ele fosse. Não podemos revogar o seu mandato, então estamos travados com eles durante 4 anos. E isso torna-se um grande problema. Então, o ponto central do voto distrital puro é esse, que você consegue estreitar ao máximo a sua relação com o seu eleito. Então, o voto distrital puro é o único que dá transparência, ele dá o menor custo de campanha e ele é o que mais dá legitimidade através desses novos sistemas aí de revogação de mandato. Qualquer outro sistema não dá esses três atributos. Pode o voto em lista talvez dê um custo tão baixo quanto, né? Talvez o distritão não dá o custo baixo, mas ele dá uma transparência, mas não dá os outros 2 atributos. Então, os outros sistemas têm sempre uma troca aí nesses 3 fatores. Transparência, legitimidade e custo. Só o voto distrital puro é capaz de dar esse benefício. Muito bem. Agora é que vem a questão com a qual eu abri aqui essa conversa. O distrital puro, para ele não manifestar suas peculiaridades, que podem ser vistas como um defeito, ele depende de 2 coisas. Ele depende de descentralização de poder jurídico, ou seja, o deputado no seu distrito ele tem poder, vai ter mais poder e vai ter também mais comando sobre o orçamento. Então, tem muita gente preocupada falando o seguinte, mas no voto distrital puro, se a gente for ver, vai pegar aqui periferias, vai pegar áreas, etc, etc, e de repente aqueles da periferia ou de tal outra área representam uma maioria que são contra os interesses de uma sociedade
que preserva os valores de propriedade, que quer preservar os valores, enfim, mais conservadores. Lê do engano. Porque no voto distrital, se ocorrer essa descentralização jurídica e tributária, o impacto que o deputado distrital pode ter é baseado naquilo que é orçado para a sua área. Então não é que ele tenha comando do orçamento central. Isso é o que acontece hoje. Nós temos deputados de diversas áreas que nós não sabemos de onde eles são, efetivamente, eles não representam o seu distrito, não representam a sua região, e tem comando sobre o orçamento central. Então, é exatamente isso que a gente quer limitar. Cada um controla o seu quadrado. É isso que essa que é a necessidade para o distrital misto começar a funcionar de uma maneira muito mais eficaz. Porque os tributos existem. Mesmo distrito carente, que aí tem uma questão de redesenho de distrito, que a gente pode discutir também, que corrige esses erros aí, de, por exemplo, ter uma área rica e uma área pobre, pode-se fazer uma mescla, então pode-se fazer através de uma equação de desenho de distrito. Isso é possível também, para você normalizar o quanto de orçamento cada distrito vai ter numa dada região, então não tem diferenças muito grandes, mas aí cabe ao deputado ser uma pessoa competente e agir conforme aquela área da maneira mais eficaz possível e representar de fato os interesses da sua região. Então, a descentralização jurídica e tributária precisa ocorrer. Então, isso aí já afeta toda a visão de Estado, afeta a visão de como que você organiza o seu Estado, quem tem poder, quem tem competência para fazer o quê. Hoje, na Constituição Federal, a maioria das competências de absolutamente tudo, desde o lazer até política monetária, é do executivo, é do poder executivo em Brasília. Então, como é que você centraliza tudo em Brasília, na mão de um poder só, e você espera que esse poder magnânimo consiga fazer o que é bom para o seu distrito, para o seu bairro, usando os seus impostos? Então, claro que não é eficaz, claro que não é eficiente, claro que não existe uma política nacional que vai atender o seu distrito. Não vai atender a média, por isso que é tudo medíocre, por isso que o sistema de saúde é medíocre, por isso que o sistema educacional é medíocre, por causa desses planos nacionais uniformes que não atendem às diversidades locais, e somente com voto distrital puro, com descentralização tributária e jurídica, isso é possível. Então, mas você pode argumentar, poxa, mas na minha área não acho que vai ter nenhum deputado qualificado. Remova-o até achar um que sirva. Então, é assim que o sistema funciona. Não tenha que ter medo do sistema. Tem que ter medo de pessoas do que nós temos hoje. É isso que nós estamos vendo aí. Cada novo grupo, cada nova versão de Constituição, entra um grupo de poder, um grupo de interesse novo, muda a Constituição, muda as regras do jogo. Então, as regras do jogo precisam ser estáveis. O sistema estável que eu estou descrevendo não é uma aberração, muito pelo contrário, é a receita do bolo para a coisa dar certo. Então, o sistema eleitoral é a base. E está agora com um grupo, umas facções corruptas, tomando decisão eleitoral, de sistema eleitoral. Então, não tem mínimo cabimento isso que está acontecendo. Mas já que estamos nessa, vamos fazer a nossa parte. A nossa parte é pautá-los naquilo que é o caminho que vai reorganizar o Brasil para ser uma grande sociedade. A grande sociedade já existe, ela precisa de mais poder. E só o distrital puro que dá mais representatividade e comando da coisa pública localmente para todos os eleitores. Então é por isso que eu estou fazendo esse live, porque eu queria só, talvez, tirar um pouquinho de algumas confusões aí com relação o distritão é inimigo. Não, o inimigo é o fundo partidário. Tá? Então o distritão é uma pequena evolução, mas nós é que precisamos pautar o voto distrital puro. Meu artigo ele responde algumas questões, entra um pouco mais em detalhe, alguns comparativos, argumentos e contra-argumentos, pró e contra, mas eu estou dando aqui uma síntese disso tudo. Por que isso é importante agora? Por que eu estou fazendo live e
respondendo a primeira questão. Não sei se eu já passei de meia hora aqui, não estou vendo o tempo, tá? Meus amigos, é o seguinte, existe um risco de autocracia grave. Nós já vimos aí a Venezuela sucumbindo aí de volta a uma ditadura, agora de fato estão sacramentados como um país ditatorial. O Brasil, em adotando um sistema, um fundo partidário bilionário como é esse, em adotando um sistema político que alija a classe média do sistema eleitoral, ele fecha a porta do legislativo, lembrando, o legislativo é a porta de entrada da sociedade para o jogo político. Tá? Quando ele fecha essa porta e deixa só com que aqueles mais ricos, ou aqueles que recebam fundo partidário, ou aqueles que já são famosos, entrarem, você controla o sistema, e o sistema já está totalmente centralizado em Brasília. Então você controla todo o sistema. Isso é uma versão de autocracia. A autocracia é uma maneira elegante de se dizer ditadura. Tá? E aqui temos vários exemplos que me vêm à cabeça. Tá? Posso simular aqui, eu até tenho um quadro que eu vou publicar amanhã, num artigo que eu vou publicar amanhã, em que eu mostro os diferentes tipos de ditadura. Tem a ditadura personificada, que é no caso que nós vemos na Venezuela, que é o Maduro, que é o Chaves, que é o Fidel Castro, que é alguém mais visível, que controla todo o sistema. Essa é a ditadura que todos nós talvez conhecemos. Mas tem a ditadura oligárquica, a ditadura sistêmica, né? Que talvez pior do que, no ponto de vista de se remover o poder, elas duram muito mais. Uma ditadura personificada, ela tem um tempo de vida própria, a vida do ditador. Então, acabou o ditador, acaba-se o sistema. No caso de uma ditadura sistêmica, uma ditadura oligárquica, você tem um grupo que comanda a coisa pública e ele troca quem é o visível. Isso aqui é a pessoa que é visível, não está agradando naquele momento, ela troca aquela pessoa, coloca uma outra e apazigua a sociedade, apazigua o sistema político. Na Venezuela, antes do Chávez, tinha o Punto Fijo, o Pacto do Punto Fijo. Então, esse pacto nada mais era do que os grandes partidos políticos se uniram e para dar uma estabilização política. Então, estabilizaram mesmo. Então, havia democracia? Sim, eles elegiam representantes locais, etc. Mas eram eles que determinavam as suas escolhas. As escolhas não eram livres. Ou você fazia parte do pacto ou você estava fora do sistema político. A mesma coisa no Brasil, regime militar. Mesma coisa. Durante o regime militar, você tinha uma junta militar, eles ficavam alternando os presidentes, né? Sempre dentre eles ali, de maneira indireta. E elegia-se governador, elegia prefeito, então existia uma democracia limitada em outras áreas e outros níveis. Então, isso é que eu chamo de um sistema autocrático, que é o sistema da China. O sistema da China hoje é esse. É um unipartidarismo, um grande partido comunista, e ele comanda quem ele tem controle absoluto da questão política, não há outra viés de entrada no sistema político, não há debate político, ou você faz parte do partido ou você está fora do jogo. Então, esse sistema, até já vi alguns candidatos aí enaltecendo o sistema da China. É perigoso, tá? Muito perigoso, porque eles tendem a durar algumas décadas. É muito difícil de remover esse tipo de modelo, tá? Então, é por isso que eu faço esse alerta. É por isso que eu faço esse alerta. O sistema eleitoral tem tudo a ver com a organização do Estado. Ele tem tudo a ver com todos os outros aspectos. Eu estou só falando aqui do sistema eleitoral vinculado a talvez ter uma autocracia. Sim, isso pode... É central na questão de como que você vai trazer gente para dentro do sistema e que tipo de sistema você vai ter. Se vai ser um sistema democrático ou se vai ser um sistema autocrático. Muito bem. Eu vou estar abrindo aqui algumas questões e espero responder todas elas aqui. Eu acho que eu já passei um pouquinho do tempo aqui. Eu vou ler aqui. Inácio dos Santos. Se a política se tornou uma vocação profissional, por que o Estado e povo devem sustentar esses profissionais?
Será por incompetência profissional? A história de voto de legenda. Olha, não sei como uma coisa que eu acho que você está tocando aqui, Inácio, é a questão de reeleição. É, eu acho que a questão de ter um político vocacional, vamos lembrar, na origem, lá atrás, as primeiras documentações de como é que eram os sistemas políticos, não existia esse lado remuneratório, né? Você participava da política como um título, era como uma enaltação da sua cidadania. Você já era honrado por estar sendo eleito, escolhido para fazer uma função pública. Então, todo esse lado de remuneração é aí que eu acho que desvirtuou o sistema. É possível da gente resgatar a não remuneração política? Eu espero que sim. Eu gostaria muito que sim, porque eu não acho que a gente tem um futuro muito bom se a parte financeira, se a parte, como é o caso hoje no Brasil, ela é central da decisão da pessoa se manter na política ou não. Eu acho que a vontade, a vocação política tem que ser, de fato, vir de uma virtude, não de uma, poxa, vou lá porque agora minha empresa isso, minha empresa aquilo, eu não vou fazer. Não, porque você tá exercendo a sua função de cidadão e você é reconhecido por isso. Então, eu acho que é por aí que você estava pensando, né? Então, como que você traz essas pessoas para dentro do sistema? Você tem que mudar o sistema. Se o sistema só valoriza aqueles que buscam ganho financeiro, essa dinâmica aí, o perfil que vai ser atraído por um sistema que remunera muito, vai ser outro, né? Não vai ser o sistema da virtude. Então, acho que é por aí que eu acho que você está, como se eu entendi tua pergunta correta, tá? Luiz, o Distritão é melhor do que temos hoje, certo? Sim, o Distritão é melhor do que temos hoje, como eu mencionei. A parte central aí não é Distritão versus proporcional, é o fundo partidário. Isso é que desvirtua qualquer sistema, tá? Qualquer sistema. Botando o fundo partidário ali, você controla, você cria de fato você diminui a rotação. Fica muito difícil de uma pessoa, por vocação, entrar no sistema político. É muito difícil. E é para esse lado que nós temos que combater. Temos que querer que a classe média possa entrar a qualquer momento para o sistema político através das janelas, através do legislativo, seja ela estadual, seja ela no nível municipal, seja ela no nível federal. É o legislativo que tem que ter portas abertas, custo baixo, para a classe média entrar. E é isso que dá legitimidade ao sistema. Kleber, o senhor acha que essa nova regra vai passar na Câmara ou Senado, tendo em vista que tiraria muitos deputados que hoje estão em Brasília do poder? Então, eu acho que eu respondi essa pergunta. O minuto que você tem um fundo partidário, você, de certa maneira, garante que eles vão votar para o Distritão. Então, você tirou o problema deles, que era não se reeleger. No modelo atual, eles se reelegem por causa desses coeficientes eleitorais e coligações partidárias. Então, mas eu vou garantir que vou ter um fundo partidário que vai bancar a sua campanha. E é isso que eles estão usando como alavanca para o cara votar pelo Distritão. Tá? Então, é exatamente por aí. Então, existe uma possibilidade muito grande, sim. Eu acho que me informaram que 400 dos 500 deputados são favoráveis não somente ao fundo partidário, mas também ao Distritão, né? Então, e interessante que a gente falando aqui de voto distrital puro, e o voto distrital puro, ninguém está propondo isso. Temos que ser nós que propomos o voto distrital puro. Eu sei o que acontece, a gente já foi, mas alguns ativistas, a gente já tentou pleitear coisas lá, pegar um deputado, um senador. Isso é complicado, eles fazem coisas por interesse deles, né? Então, mas não é possível, a gente pode continuar nisso, mas é um custo pessoal nosso de ir lá pleitear isso. Então, eu gostaria de ver algum deputado botar lá uma emenda constitucional, uma possibilidade de ter um voto distrital puro, né? Gostaria de ver isso. O governo pode trocar o sistema atual para o parlamentarismo sem consulta popular? Bom, excelente pergunta. Eu acho que, aliás, nessa mudança eleitoral, seja qualquer que for, como ela é central,
a toda a visão de Estado, ela precisa passar por um referendo popular. Precisamos começar com essa cultura de referendar popularmente uma decisão de um governo central, sobretudo, ou uma mudança constitucional. Né? Nossa Constituição não vale muita coisa, tá? Porque ela não representa os valores da sociedade brasileira. É por isso que nós não respeitamos a Constituição. As leis que são criadas não vêm da nossa terra, do nosso ser, da nossa vontade, do nosso intento. Elas vêm da cabeça de um deputado lá em Brasília. Então elas não representam absolutamente nada. É por isso que a Constituição não está alinhada com a nossa sociedade. Então essa Constituição, para mim, não vale muita coisa. Mas é o que temos. Então vamos fazer ela respeitar. Mas se houver a possibilidade de criarmos uma Constituição, sim, em linha com os nossos valores, em linha com o nosso intento como nação, isso tem que ser protegido a ferro e fogo. Não pode ser modificado a qualquer emenda constitucional de qualquer parlamentar que sobe lá com o primeiro mandato. Não é assim. Não é assim nos países envolvidos. Para você fazer uma emenda constitucional em outros países, tem que mover montanhas, literalmente. Nos Estados Unidos tem todo esse trâmite de Senado e também Câmara, mas os estados também têm que votar em 3/4. Os estados votam também, qualquer mudança constitucional. Na Suíça tem referendo popular para até projeto de lei. Então mudou a lei, não, sem falar em emenda constitucional, hein? Só em projeto de lei já tem emenda constitucional, já tem referendo popular, só para referendar uma decisão deles. Então é nesse naipe que eu acredito, sim. Isso eu acredito, mas aqui nesse caso, respondendo a tua pergunta, não, eles não precisam, tá? Mas eu vou argumentar, nós como ativistas precisamos exigir isto sim, porque exatamente nesses detalhes, até eu falo aqui voto distrital puro, tem vários detalhes aí. Certo? Eu não tenho tempo aqui para falar de todos esses detalhes, né? Poderia até me prolongar aqui, eventualmente eu vou publicar alguma coisa. Mas até mesmo em parlamentarismo. O senador Aloysio Nunes propôs a emenda constitucional parlamentarista deles, proposta de emenda constitucional para o sistema parlamentarista. Aí você lê e aquilo não é parlamentarismo. Então tem detalhes aí que está nas entrelinhas, que então você precisa referendar aquilo, o povo precisa ser alertado por ativistas aí, de toda a gama, com relação a essa jogatina que eles fazem com os títulos, como é que eles nomeiam as emendas constitucionais, falam que tem uma causa social nobre, mas você vai ver que no fundo você está perdendo direitos, ou removendo, ou criando tributos, enfim. Então, eu sou extremamente favorável que essas mudanças passem por referendos populares. Tá? É muito diferente do que eles fazem em países comunistas. Tá? Não é isso não é esse tipo. É o poder de veto do povo. Tá? O povo sabe exercer o poder de veto. Né? Esse poder a gente sabe exercer. A gente não sabe exercer o poder de pautar, dizer é isso que a gente quer. Mas dizer não a gente sabe falar. E isso não é um poder como é constituído aí os soviets, não era bem isso que eles estavam, como eles organizaram, era diferente, tá? Então não precisam se preocupar com um referendo popular com relação ao parlamentarismo. Vamos aqui à nossa nova questão. José, com a forte inclinação do brasileiro por buscar um salvador da pátria, um pai de todos, ou do Estado assistencialista, teríamos condições de implantar o parlamentarismo? Então, no sistema parlamentarista, em 93, quando houve o plebiscito, ocorreu a seguinte dinâmica. Quando eu estava presente, eu era moleque, tinha, sei lá, 20 e poucos, 21, 22. Então, o que aconteceu? Existiam alguns partidos que eram favoráveis ao parlamentarismo, sem monarquia. Outros, claro, o movimento monarquista era monarquia parlamentarista. E houve uma convergência, porque o povo estava optando por uma monarquia parlamentarista versus um sistema presidencialista. Meio que as intenções de voto estavam indicando isso. Tá? E o sistema parlamentarista, por si só, não estava vingando no ideário popular. De fato, é mais complicado você vender uma ideia parlamentarista
se você não tem uma proposta de, poxa, peraí, eu não posso entregar o poder para esses parlamentares, né? Eu também concordo. Você tem que ter uma mudança do sistema eleitoral para que esses parlamentares tenham alguma legitimidade, sejam de fato representantes do povo, e aí você fala, poxa, eu confio mais nesses aí porque eu posso removê-los a qualquer hora, então aí o sistema parlamentarista por si só começa a ganhar um pouco mais de interesse. Do jeito que ele está sendo colocado agora, aliás, isso atende também a mesma questão do sistema eleitoral, não só o sistema eleitoral, mas o sistema parlamentarista, está vindo para atender uma demanda de um grupo que quer se proteger. Não é um intento de estabilização. Você pode até falar, poxa, o que nós estamos tendo agora no Brasil, o intento dos que estão no poder hoje no Brasil, é podre. Não é um intento, por exemplo, como era o do regime militar, que era estabilização política. Essa era a prioridade deles. A mesma coisa desse ponto firme na Venezuela, que depois deteriorou em corrupção. Mas no início, lá em 58, quando eles fizeram na Venezuela, era íntegro, era, sim, de fato, até uma coligação de partidos para controlar 100% do sistema político, mas a intenção era de manter estabilização política. Não era como é que está agora, de se proteger, porque senão vão tudo para a cadeia. Não é, não é. Então, agora, esse pessoal que quer se proteger, porque é que está passando parlamentarismo, passando sistema eleitoral. Isso eu acho um grande problema. Tem que ter uma renovação política ampla antes. Eu gostaria de garantir essa renovação. Se isso tudo passar, fundo partidário, voto distritão, etc., a nossa campanha, o nosso ativismo aqui para não votarem em nenhum dos partidos que mudou, criou o fundo partidário e está implementando um sistema eleitoral, vamos dizer aqui a palavra elitista, né, só daqueles que já ocupam algum espaço, tem que ser maciça. Temos que divulgar isso em todo o território nacional, campanha contra esses que estão aí, e o voto impresso também, fazer uma questão de implementar o voto impresso. Não tendo nenhuma dessas opções, meus amigos, eles devem estar muito conscientes das consequências para eles, né? Nós estamos vendo aí o que está acontecendo na Venezuela e é isso, é povo sem opção, tá? Então, nós vamos ainda ao menos manter a civilidade de ter uma opção aqui deles não fazerem isso, porque eu acho que a nossa mobilização pode ser muito forte aí, não havendo essas opções aí de saída dessa equação, tá? Deixa eu ver aqui. Como podemos movimentar para esse sistema distrital puro? Não é distritão puro, é distrital puro, tá? A diferença distritão é o que a gente não quer. O distrital é o que a gente quer. Como fazer essa mobilização? Primeiro, todos aqui que estão me assistindo, na web, não tem mais discussão sobre esse assunto. Infelizmente, eu tenho que ser um pouquinho rigoroso nisso, porque cria-se muita dúvida. Sim, sistemas eleitorais, aí vai vir sempre um espertalhão que fala, mas vai ter isso menos aquilo, vai criar mini-oligarquias locais, mas para tudo isso eu tenho uma argumentação, está no meu artigo. Tá? Para tudo isso eu posso contra-argumentar todas as deficiências percebidas do voto distrital puro. Não há sistema eleitoral representativo que você fala assim, é perfeito, vai sempre dar certo, não tem distorção nenhuma, estamos muito bem... Não, todos têm defeitos. O que menos tem defeito é o voto distrital puro. Então vamos começar com essa premissa. Tá? E com essa unificação de pensamento, vamos criar uma massa crítica de pessoas que pensam assim e começou a se mobilizar para isso, começar a pautar políticos para isso, né? Precisamos disso. Essa foi a minha mobilização pessoal em 2015. Os outros movimentos de rua estavam focados no fora Dilma ou contra a corrupção, favor do Lava Jato, etc. Nós estávamos vendo que o porquê da coisa, o porquê do mensalão, o porquê do petrolão, e isso então faz o quê? 2015, estamos em 2017, em 2 anos e meio, estamos aqui de volta, ainda falando de votos e tal. Você vê como é difícil emplacar essas ideias. Elas não criam essa raiz, tanto quanto
a mobilização contra uma pessoa, mas é essencial para o nosso progresso político. Sem isso, a gente não consegue progredir como uma sociedade política. Tá? Então, uniformizar o nosso discurso, precisamos criar massa crítica. Começa na web, depois a gente vai para outros cantos, começa a pegar alguns políticos que são favoráveis a essa mudança. É benefício diminuir o número de parlamentares? Excelente pergunta. Eu vejo isso direto. Vamos reduzir de 500 para 200. Aí eu fico pensando, você vai concentrar poder. Então, a Inglaterra tem 650 parlamentares eleitos pelo voto distrital puro. 650. E a Inglaterra tem 60 milhões de habitantes. Então, é um país quase que 2 vezes menor do que o Brasil em termos de tamanho. O Brasil tem 200 milhões, né? Não só territorialmente, o Brasil é muito maior, mas tem muito mais representado. Então, quanto mais distrito, mais fácil mais barato é de se fazer a campanha para aquele distrito, os custos são mais baixos, maior a representatividade, teu deputado vai estar mais próximo, porque agora não representa um distrito muito grande, e sim sempre um distrito pequeno. Então eu argumentaria ao contrário. Eu argumentaria até que podemos até aumentar o número de parlamentares. Tá? Eu não vejo assumindo que essas premissas que eu mencionei antes sejam obedecidas. Que há, de fato, uma descentralização tributária, orçamentária, né? E uma descentralização jurídica. Isso é muito importante. Repetindo aqui, se o orçamento ele é blocado, limitado àquele distrito, e o cara tem mais comando sobre aquilo, isso é bom para todos, tá? Cria um sisteminha muito mais responsivo. Então, eu vou argumentar ao contrário dessa questão. Eu vejo alguns países falando, vamos diminuir o número, eu fico meio preocupado, porque do fato você está diminuindo a tua representatividade local, tá? E você está aumentando o teu distrito, tá? Fica mais caro para você fazer campanha concentrando na mão de menos pessoas, né? Então, isso é perigoso. Lembrando, a tirania ela é definida por concentração máxima de poder na mão de uma pessoa só. Então, você quer evitar isso. Bom, muito bem, mais uma aqui. Qual a melhor opção eleitoral de 2018 para caminhar na direção... bom, eu acho que eu já falei aqui. O Brasil tem jeito ou estamos condenados ao terceiro mundo eternamente? Não, não estamos condenados. Muito pelo contrário. Nós temos uma grande oportunidade aqui. O Brasil, ele tem sempre essas opções. Sempre. Ele é o país de maior número de opções, talvez no planeta Terra. Tá? Nenhum outro país tem as opções políticas e econômicas que nós temos. Nós sofremos de excesso de opções e excesso de narrativas. Então, o que nós temos é que focar na receita do bolo que os países desenvolvidos já atingiram, já determinaram. É ler. Não existe um documento dizendo, olha, faça isso. Precisa-se, talvez, de cientistas políticos para interpretarem o que é comum a todos os países desenvolvidos. É só seguir aquilo e não desviar o intento. Sim, não tem nada grátis, não tem nada fácil, não tem nada falar assim, poxa, vamos abraçar essa receita de bolo porque ela envolve só coisa boa. Não, tem trocas, sim, tem trocas. Você vai ganhar um grande benefício, que é criar uma grande civilização, uma grande sociedade, um país riquíssimo. Riqueza, soberania e orgulho, é isso que a gente precisa criar, tá? Então, isso vem de muito trabalho específico, com conhecimento, numa série de regras. Meu livro responde isto, tá? Responde exatamente essa questão. Qual é o nosso caminho? Qual é essa receita de bolo que é comum a todos os países desenvolvidos? Tá? É isso que a gente precisa começar a permear a nossa sociedade, nossos políticos, começar a escutar isso, parar com esse ruído ideológico, começar a ver o que estruturalmente nós precisamos fazer. Então, nós temos jeito sim, e é muito mais simples do que a gente imagina. É que nós não estamos escutando, então vamos parar para escutar. O meu livro é apenas um passo para isso. O segundo passo é vocês divulgarem e influenciarem não somente os seus pares, mas os seus filhos também, porque são valores que têm que permear gerações, tá? Isso não é da noite para o dia também.
Então, é o que eu gostaria de comunicar aqui. Boa pergunta. É possível organizar um grupo apartidário que tenha força para pleitear efetivamente as demandas da sociedade? Sim, sempre é possível. Eu acho que o minuto que você cria uma... acho que os ativistas têm representado essa sociedade. Tá? Eu acho que os ativistas que surgiram no Brasil aí nos últimos 4 anos, sobretudo nos últimos 3 anos, têm aprendido demais, têm feito um trabalho espetacular em mostrar a realidade, a verdade, e, de fato, acho que eles têm ganho bastante apoio popular e temos que valorizá-los. Eu acho que todo país que tem ativista é um país que tem linha de proteção, é o cão de guarda. É eles que vão alertar a sociedade de que algum mal está sendo feito. Então, o ativismo tem que ser ampliado. Temos que ter mais ativistas. A internet está aí para facilitar a vida desses ativistas. Eu posso me incluir, fico muito honrado de estar incluso nesse grupo de ativistas. Então temos que ampliar isso. Precisamos de mais ativistas. Se você for você conta nos dedos. Não diria que você conta nos dedos. Eu diria que de 2014 até agora, você pode dizer que assim, as mobilizações, esses 6 milhões que foram para a rua e tal, 200 pessoas no Brasil inteiro que se mobilizaram de fato. Então, 200 pessoas mobilizaram 6 milhões. Então, vamos ampliar isso, né? Vamos chegar a um número mais confortável, de alguns milhares de ativistas, e que comecem a agir localmente, nas suas prefeituras. Eu visitei algumas prefeituras e eu percebi que as ideias ainda são do século passado. Estamos ainda com a cabeça e o viés político do século passado. Então, nós precisamos renovar isso, precisamos entrar efetivamente para o século XXI. Entender, aprender com essa derrocada política que estamos vivendo, que estamos sofrendo, e vamos evoluir disso. Então, sim, é possível sim, organizar um grupo que representa a sociedade, é possível. E esse grupo são os ativistas. Antes de qualquer mudança drástica, não seria a hora de rever o sistema tributário e pensar em maneiras de diminuir a carga sobre a classe média? Absolutamente. Agora, quem deve determinar isso? Claro que você organizar um sistema tributário descentralizado, transferindo competência para os estados e municípios e transferindo tributo para os estados e municípios, para que eles possam atender essas demandas, que agora vão ser eles e não a União que vai suprir, é necessário que a sociedade aprove. Né? A sociedade é que determina os tributos que vão ser incididos sobre ela, senão é tirania. Não existe você criar um tributo, imposição, porque você errou como administrador público. Eu errei, olha, então aumenta o imposto, porque eu errei. Não, você não pode errar. Você é um administrador, você está aí, foi eleito para não errar e para não cometer erros de orçamento, e para você executar num plano, para você ter uma visão de longo prazo, e para você comunicar isso de uma maneira realista e não ser eleito de uma maneira populista. Então, o mecanismo que vai fazer isso funcionar é referendo popular sobre tributos. Até temos aí uma emenda constitucional, uma ideia de emenda constitucional, que é exatamente para isso. Temos aí, acho que quase 5 mil votos. Falta mais 15 mil. Eu vou postar de novo na minha fanpage. Então, ótima pergunta, tá? Vamos caminhando aqui. Ezequiel, como fica a proporção do Congresso com o parlamentarismo e os estados pequenos? Olha, ótima questão. Primeiro, nós já temos uma distorção. Nós temos subrepresentação do estado de São Paulo, de Minas, que são estados que têm 70 deputados, deveriam ter aí no mínimo 120 deputados para mais. Então, esses estados estão subrepresentados. Isso é um erro que se corrige já no voto distrital, se for proporcional à população. Todo o distrito vai ter o mesmo número de eleitores. Então, sim, vai ter distrito muito pequeno, assim também vai ter distritos muito grandes em concentração de pessoas mais branda em alguns estados aí do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Muito bem.
Como é que, onde se equilibra? Não se equilibra no legislativo. Essa que é a questão. Não é aí no legislativo que se equilibra. O legislativo precisa representar a população. Então ele precisa ser fiel à proporcionalidade da população. Não começa você dar a um Estado pequeno. No legislativo, você dá uma preponderância de criação de lei para um Estado pequeno. E você, esse Estado pequeno começa a fazer lei que vai afetar um Estado maior. Então, isso é tirania da minoria. Então, tem que se obedecer. Também o inverso não pode acontecer. Não pode ser que a maioria, que são talvez aí os estados maiores, que tem maior população, dominem completamente o sistema político. Mas não é no legislativo que esse equilíbrio ocorre. Tá? O Senado já equilibra isso. Tá? Aí é uma questão de acertar as competências entre o que o Senado faz e o Legislativo faz, a Câmara faz. Não é acertar a proporcionalidade no Legislativo. É isso que está errado, precisamos corrigir isso. Tá? Então, é nas competências, porque é exatamente nessas competências que a coisa se nivela, também na eleição presidencial. Isso também tem que ser. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles equilibram o sistema presidencialista norte-americano fazendo eleições indiretas. As eleições indiretas, nos Estados Unidos não tem eleição direta para presidente. Lá é indireto. Quem que elege o presidente é um colégio eleitoral. São 3 eleitos por estado. Né? Ele é um cidadão, não é partidário necessariamente, não é remunerado, e ele vota só, a função dele é só votar para presidente. E isso equilibra o sistema. Então, todos os estados têm 3 representantes. Então, por isso que o Trump ganhou, porque os estados com menos população foram representados e votaram majoritariamente pelo Trump, no nível colégio eleitoral. Nível popular, Califórnia, que é o estado mais popular, e Nova York também, 2 estados bem populares, votaram na Hillary Clinton. Então, a Hillary teria ganho no voto popular. Enfim, isso é como os Estados Unidos equilibrou o seu sistema. Tá? No sistema parlamentarista, eu teria que, não é o caso aqui dos Estados Unidos, a gente teria que ver como que seria organizado esse sistema parlamentarista. Por isso que esse equilíbrio depende da organização, das competências e tal. E mesmo que, aqui só para terminar essa questão, e mesmo que você organize um sistema parlamentarista que até tem algum tipo de distorção na representatividade, no nível União, se a competência, ou seja, se o volume de coisas que esse poder precisa fazer é pouca, como é o caso da Suíça, por exemplo, o poder federal da Suíça é muito pequeno, eles não podem fazer muita coisa. Então, qual o problema? Certo? Se é um poder que não é muito forte, não é muito concentrado, se tem até uma desproporcionalidade aqui e ali, eu não vejo um problema muito grave. Existe o problema quando, de fato, é um poder forte, que é o caso do Brasil. No Brasil, nós temos temos uma equação de poderes desequilibrada, e o poder central é muito forte. Então, temos um desequilíbrio aí que precisamos corrigir. E é uma das razões que o nosso sistema não é legítimo, não representa a nossa população. Eu vou seguindo aqui, eu estou já me delongando aqui no nosso live, tá? Qual seria um momento político histórico comparável ao Brasil na história do mundo? Muito bom, Teotônio. Seguinte, olha, nos Estados Unidos, final do século XIX, estava exatamente na mesma condição, talvez pior, que o Brasil está hoje. Completamente dominado por oligarquias políticas, completamente dominado por oligarquias econômicas, grandes empresários que compravam participação política. Compravam senadores, compravam vice-presidentes, compravam governadores de estado. As cidades estavam completamente carcomidas pela corrupção. Existia aí uma falência completa do sistema norte-americano. E isso foi no final do século XIX, 1890, 1880, 1890.
E um grupo de norte-americanos, aí a sociedade civil, os cães de guarda dos Estados Unidos, começaram a falar, poxa, não era esse o sonho americano, não era esse o que os pais fundadores tinham em vista. E começaram a pesquisar, começaram a entrar de novo nos livros, a pesquisar no mundo o que tinha dado certo, o que não tinha, e resgataram 3 princípios fundamentais da Suíça. Eles voltaram, essa comissão de ativistas que viajou o mundo, voltou para os Estados Unidos e começaram a proliferar as ideias de referendo popular, de começar o povo a ter que validar decisões de Estado, em todos os níveis. Isso mudou completamente como é que era administrada a coisa pública. O prefeito já não podia fazer tanta coisa assim. O povo tinha o poder de vetar. Então, foi excelente para melhorar a eficiência administrativa. A outra coisa que foi o recall de mandato. O recall de mandato, se o seu representante perdeu sua confiança, ele perdeu aquele vínculo de confiança, não precisa nem ter cometido um crime ou feito uma má gestão, ele pode até ter feito uma boa gestão, não cometido crime nenhum, mas perdeu a confiança do povo. Você poderia fazer um abaixo-assinado e ainda pode, aliás, revogar o mandato desse representante. Isso foi em 1911 que foi implementado isso, né? Desde então, corre tranquilamente. Aliás, o ano passado, se eu não me engano, foram 250 cargos que foram revogados nos Estados Unidos. E lá eles ampliaram. Não foram só políticos. Eles ampliaram para a burocracia também. Para xerifes, para bombeiros, para Secretaria de Fazenda, juízes. Então, eles ampliaram o poder de revogar mesmo. E ali funciona. E o sistema norte-americano entrou em colapso? Não, muito pelo contrário, ganhou legitimidade, se tornou o sistema que a nossa geração admira. Mas no início do século XIX, no final do século XIX, início do século XX, estava completamente arruinado como sistema. E não só isso, eles implementaram o projeto de lei de iniciativa popular, que é o que nós aparentemente temos aqui no Brasil, que é a chamada PLIP, que as 10 medidas foram um projeto de lei de iniciativa popular. Aí já começa errado porque não foi uma iniciativa popular, foi uma iniciativa do Ministério Público. Segundo é que, como é que funciona esse PLIP nos Estados Unidos, na Europa? Você submete aquilo para a Câmara de Deputados e ela tem um trâmite que ela tem que julgar aquilo, um trâmite paralelo, então é automático. Tem 30 dias para avaliar e se negar a propósito do projeto de lei, ela tem que submeter um outro projeto de lei e os dois vão a referendo popular, automaticamente. Então, em 60 dias de submetido um projeto de lei de iniciativa popular, você ou tem o projeto de lei aceito na íntegra, ou ele vai ter uma contraproposta da Câmara dos Deputados e os dois vão para referendo popular. Qual que você quer? O da proposta da Câmara ou a proposta inicial? É assim que funciona. Como é que funciona aqui? Então, muitos que acompanharam aí as 10 medidas viram exatamente como é que funciona o sistema. Está engavetado agora, mas ficou entre Senado e Câmara, vai e volta, alteraram milhares de vezes. Então, desvirtuaram completamente e o texto original, esse se perdeu. Agora, esse texto novo, que não representa mais os interesses iniciais, está engavetado. Então, enfim, então essas 3 coisas que eles implementaram mudaram completamente o sistema norte-americano. Eles já tinham voto distrital puro. Então, acoplando o voto distrital puro mais esses 3 mecanismos, temos uma boa chance de criar um sistema político mais representativo e mais estável. Tá? Então, o Brasil está muito comparável aos Estados Unidos no final do século XIX e início do século XX. Acho que eu vou fazer até um vídeo sobre isso. Obrigado pela ideia aí, Teotônio. Matheus aqui. Luiz, em 2026, quando acabar o nosso boom demográfico, não temos infra e a Índia está mais competitiva. Como enfrentar isso? Ótima pergunta. Não tem nada a ver com voto distrital, né? Eu vou passar aqui, mas deixa eu ver se eu tenho mais alguma outra pergunta. É possível retirar das mãos da presidência certas nomeações de Estado para evitar controle? Absolutamente.
milhares não, mas algumas autarquias que foram criadas, CVM, Banco Central, BNDES, todas as estatais, todas as universidades federais, é nomeado pelo presidente, bom, o próprio MEC, Ministério da Educação e Cultura, isso aí não é uma aberração, até agora não sei qual é a cultura brasileira, porque ela foi fomentada pelo Estado, então qual é a real cultura brasileira? Não sei, isso foi uma sequência de presidentes aí financiando futebol e carnaval, então não sei como é que seria. Então existem várias, sim, podemos tirar da mão extinguir vários ministérios, sem dúvida, e tirar várias autarquias aí da mão do presidente, tornar um sistema independente, se é que a gente vai manter algumas autarquias. Tá? O CAD também é muito importante para manter o sistema livre. Deixa eu ver outro. Antes de responder essa questão da Índia, vou voltar a isso aqui. Teotônio Bar, existe algum malefício em extinguir o voto obrigatório? Não, não existe. Não existe nenhum malefício. Tem uma troca óbvia, que é nos Estados Unidos hoje, por exemplo, 25% do eleitorado, se eu não me engano, é o que determina o futuro político do Brasil não, dos Estados Unidos. Então, isso é representativo, isso é justo. Tudo bem, os outros 75% que optaram por não votar vão estar sendo governados por aqueles 25% que optaram votar. Sempre é um debate. Eu acho que é essa troca, só isso. Então, se é uma coisa voluntária, que assim seja. Ezequiel, será que é necessário redesenhar os estados? O Amazonas? Não é necessário, não. O que é necessário é só desenhar o distrito. E aí, quem é que desenha o distrito? É uma boa pergunta. Se vai ser o TSE central, lá em Brasília, que vai determinar isso, ou se vai ser cada estado desenha os seus distritos. Eu sou mais favorável que cada estado desenhe o seu distrito, porque cada estado está encarregado de estabilizar o seu estado, né? Politicamente o seu estado, como é que a nuance funciona. Um TSE central determinando os 503 distritos, como é que vai ser, qual é a risca exata. Esse debate de distrito leva muitos a crer que é um problema. Poxa, mas vai ter problema de desenho de distrito e tal. Isso é um problema. Então, não é um problema, é uma característica. Tá? Isso é uma característica. Todo sistema distrital tem esse debate, como é que o distrito é desenhado. Então, não tememos isso, não é um problema. É uma característica, e sim, vai ter disputas acirradas, onde que vai ser a linha distrital, mas é para o bem, porque o futuro desse desenho é estabilização. Então, é isso que estabiliza. Então, que tenhamos essa discussão fora do Congresso, antes de passar por um processo eleitoral. E que se faça isso com uma certa recorrência, a cada 1 ou 2 anos no máximo, tá? Porque demograficamente muda o número de eleitores aí por distrito. Vamos lá, já estamos passando aqui de 1 hora, mas eu tô entretendo aqui vocês, não sei se vocês estão curtindo isso aqui, compartilhem, faço isso aqui com prazer, tá? Então, isso aqui é o meu passatempo. Elson Moraes, em se adotando o parlamentarismo, como seria a sua funcionalidade nos estados e municípios? Olha, não muda muito, porque você pode manter o sistema atual dos estados, né, como o estado é regido pelo governador, junto com uma Câmara Legislativa, é unicameral, né, só Câmara Legislativa, e as cidades o que deveria ocorrer é que a federação, o poder da União, não determine mais como a cidade deva se organizar. Isso é que eu acho que é essencial. E a União deva determinar só algumas linhas mestres de como o Estado deva se organizar. Porque há algumas cidades que não precisam de vereadores. Algumas cidades que só precisam de um administrador público, profissional, eleito ou não, pode ser nomeado, cria-se uma comissão, porque são muito pequenas cidades, são alguns fazendeiros, ou é um bairro menor, temos que talvez ampliar os direitos de emancipação de alguns bairros saindo fora
da mancha urbana de alguma outra grande cidade, porque os serviços públicos não necessariamente são que você paga, você recebe. Então, você se emancipando, criando-se uma circunscrição menor, você se alivia de alguns serviços ineficientes, você está pagando e de uma cidade, de uma mancha urbana muito melhor, você consegue talvez atender melhor ali e sem ter alguém eleito. Pode ser só um projeto de segurança e o resto não é necessário. Ou você paga por pedir, por exemplo, numa cidade da Alemanha que eu conheço, toda a prefeitura, ela pede, a prefeitura ela não tem muitos recursos, ela é uma cidadezinha pequena, ela não recebe absolutamente nada do Estado, do cantão, ela não recebe absolutamente nada da federação, então ela se sustenta com próprios tributos locais. Então, toda vez que há um problema, por exemplo, de bombeiro, com incêndio, eles pagam por chamada o bombeiro da cidade vizinha. Então, isso você precisa estar livre para se organizar como cidade, para que isso ocorra. Não pode ter o modelo que nós temos hoje, que é altamente regulamentado como se fazer uma cidade e tal. Então, temos que ter liberdade organizacional das cidades, temos que ter algumas métricas mais brandas, mais genéricas de como se organizar um Estado, tá? Deixar com que exista a separação de poderes, exista os 3 poderes ali presentes, executivo, legislativo e judiciário no nível estadual. Mas fora isso, o Estado também tem que ter liberdade de como se organizar. E sim, temos que ter um parlamentarismo bicameral, com o chefe de Estado e também com o chefe de governo eleito ou eleito diretamente, ou eleito também indiretamente pelos parlamentares, no nível federal. Né? Então não muda muito, não afeta muito como é que se organizam os estados e municípios aqui. Podemos entrar em mais detalhes sobre isso mais tarde, sobre outras questões, como é que é a dinâmica disso aqui. Felipe Robles, Luiz, o que é essencial estudar em ciência política para entender o contexto atual? Olha, no meu perfil eu tenho alguns livros que eu estudei desde 93. Eu adoro os clássicos. Eu acho que você não consegue fugir e não consegue evoluir sem ler Aristóteles, sem ler Platão, sem ler Lívio, sem ler Políbio. Esses aí já são romanos, não gregos. Então tem os gregos, tem os romanos. Não consegue. E óbvio que tem outros que mais tarde, Montesquieu, Espírito das Leis, ler algumas coisas de Locke e Hobbes, aí já evoluindo um pouco mais, né, já chegando mais perto do nosso tempo, da nossa era. Mas eu tenho ali uma lista de livros. A ciência política, na minha opinião, ela começa no pós-Segunda Guerra Mundial. Claro que já existia antes, pensadores políticos maravilhosos e tal. Mas tem um autor que chama-se Robert Dahl. Robert, né, primeiro nome, Dahl, D-A-H-L. Ele escreveu 2 livros. Um chama-se Poliarquia, que é uma organização de Estado com diferentes entidades validadas democraticamente. Não é democracia, chama-se poliarquia, então são esses enclaves de poder se competindo entre um entre outro, limitando uns aos outros, e é isso que seria um sistema evoluído, seria uma poliarquia, o governo de muitos, né? Só que são muitos eleitos, então é um sistema democrático para seleção, mas não é democrático como ele é constituído, então não é democracia, poliarquia, são um grupo menor, não é também oligarquia, mas enfim. Lendo o livro vocês vão captar a mensagem. O livro Poliarquia foi um marco. E esse mesmo autor escreveu outro livro que chama-se Democracia, que ele especifica também como é que se atinge a democracia, a melhor maneira de se atingir a democracia, etc. Um outro autor que é muito importante, que é o Samuel Huntington, que é mais tarde. O Robert Dahl foi nos anos 70, o Samuel Huntington foi em 1980 e poucos. Samuel Huntington escreveu A Terceira Onda, e depois ele escreveu outro livro que é muito bom, que é
o conflito das civilizações. Então, esses 4 livros vão dar uma base muito boa para um cientista político para o século XXI. Eles são essenciais para você para entender fluxo e refluxo político, o que gera colapso de um sistema democrático para uma ditadura, como sair de uma ditadura para estabelecer um sistema democrático perene para sempre, estabelecer futuramente uma poliarquia. Então, é essencial. Esses 4 livros aqui, depois acho que vocês podem rebobinar e dar um rewind aí nesse live, e os nomes estão aí. Mas esses 2 autores, esses 4 livros seriam a base. E, claro, eu gosto muito de falar da Grécia e falar de Roma, porque ali você tem um período muito longo encapsulado em poucas obras. São poucos autores aí que falaram de um milênio, né? Então, nós não temos um milênio ainda do mundo contemporâneo, do pós-renascentismo, não temos aí 300 anos aí de liberalismo político. Então, isso, de certa maneira, estamos ainda em ciclos aí que a gente não entende completamente, né? Essa derrocada da Venezuela é um ponto aí muito... É visível como, no minuto que você tem as teorias, você vê o que está acontecendo com a Venezuela, como ela se encaixa perfeitamente nesse fluxo e refluxo político que existe, que já foi delineado lá atrás por Aristóteles, Platão e Montesquieu depois refinou, Lívio também falou muito sobre isso. Então, eu diria que aí eu já dei um apanhado muito bom do que eu acho que é essencial. E claro, óbvio, agora vou falar propaganda aqui do meu livro. Eu acho que meu livro já é uma síntese disso aqui, porque o Brasil é um país atrasado também. Ele vai estar sendo lançado, está em pré-venda, vai estar saindo em outubro, e eu gostaria muito que vocês lessem, porque eu gostaria que, a partir disso, não é nada de novo aqui, são ideias, são conceitos da humanidade relatados por mim até esse momento presente, para explicar o que nós estamos passando como Brasil. Então, não é uma... o que eu estou dando de novidade nesse livro, bom, enfim, depois eu posso entrar, vou fazer um live só sobre o livro, tá? Mas aqui eu faço só a propaganda que ele também já é um bom primeiro passo. Rony Santana, esse parlamento difuso que o Temer pensa propor pode lograr êxito? Olha, Rony, eu nem li o detalhe. Eu vou entrar no detalhe e vou fazer um comentário sobre isso, tá? O que se está? Ezequiel está usando o parlamento, além do poder moderador, tal, quais funções do poder... O poder moderador, para entender, o poder moderador ele foi chamado de poder moderador em 1824. O sistema político evoluiu, certo? Desde 1824. Hoje, ele é chamado chefe de Estado. Então, não é o poder moderador. Enfim, a semântica é outra. Então, a chefia de Estado tem uma série de inflexões. Cada país que tem parlamentarismo, seja monárquico, seja presidencial, as atribuições do chefe de Estado variam. Então, tem chefe de Estado que tem amplos poderes. Então, ele pode, bom, nenhuma lei pode ser, nenhuma alteração constitucional pode ser feita sem a ratificação do chefe de Estado. Eu, particularmente, eu gosto desse poder de vetar ou de dar uma barrada nessas mudanças constitucionais, assumindo que a Constituição seja uma Constituição que represente o intento nacional. E vários, pode também ter o comando das Forças Armadas, algumas são não remuneradas, uma chefia de Estado não remunerada, eu sou extremamente a favor disso, uma chefia de Estado cidadã, né, que participa da sociedade, que está envolvido no dia a dia de um grande centro, o que só gravite nos grandes centros, não fique isolado em Brasília. Então, a chefia de Estado ele tem que ser o protetor da sociedade, e a sociedade também é protegida pela Constituição. Então, a chefia de Estado precisa representar a Constituição e seja o grande protetor, o ombudsman, contra incursões da burocracia e incursões de diferentes governos aí que possam existir localmente, né? Seja prefeito, seja
seja governos, então ele tem uma inflexão sobre, possa agir, talvez, quando há uma violação de alguns direitos. E então o chefe de Estado é uma figura muito importante. O Brasil não tem isso. Nós temos governantes do Brasil, tá? O governador do Brasil é uma função que nós precisamos limitar ao máximo, que é o governador do Brasil, deixar só os governos de Estado e deixar um chefe de Estado mais cidadão, mais presente aqui na coisa comum, na coisa pública. Um semipresidencialismo seria melhor que o presidencialismo atual? Sim, seria. Seria marginalmente melhor. Não seria muito melhor. Ele teria um poder a mais, que é o poder de... O semipresidencialismo significa que o presidente ele tem menos poderes, mas ele tem um poder muito importante, que é o de nomear o executivo. Então ele deixa de ser o governador do Brasil. Ele passa a ser um presidente, chefe de Estado. Mas ele é que nomeia o primeiro-ministro. Tá? E o gabinete do primeiro-ministro, que vai ser constituído, os ministérios e tudo, é leal ao chefe de Estado e não ao parlamento. Por isso que o nome parlamentarismo, quem determina o poder executivo é o parlamento. Então o parlamento, representando via voto distrital o povo, em toda a sua proporcionalidade tal qual ela é, ele elege um executivo, então ele tem poder e inflexão sobre o executivo e todo o gabinete de governo, certo? É o parlamento que tem esse poder. O chefe de Estado, não. Ou sendo monarca, ou sendo eleito diretamente, ele pode, talvez, instituir ou pode limitar esse poder do governador, né, do Poder Executivo Central, né, governador do Brasil, aqui no caso. Então, é assim que eu vejo a coisa. Tá? Então, o semipresidencialismo ele é bem diferente aí do parlamentarismo, porque o Poder Executivo vai estar subordinado ao chefe de Estado e também ao gabinete de ministros. Isso necessário, pode ser... Por que não fazer o parlamentarismo? O parlamentarismo você cria você cria um limite natural que é o chefe de Estado é um freio no Poder Executivo. E é isso que nós precisamos ter. Precisamos ter muito freio no Poder Executivo, em todos os níveis, né? Não é só no nível federal, no nível estadual também deveríamos ter. Nos Estados Unidos, o nível estadual, eles têm um procurador-geral do Estado que é eleito, tal qual um governador, e o procurador-geral do Estado está sempre limitando as ações do governador. E o cara é um sujeito eleito, apartidário. Então, ele cria uma diarquia quase, né? Um duplo, que é um sistema muito antigo. E depois a gente pode entrar nisso. Mas, não, o sistema presidencialismo não é tão bom quanto o sistema parlamentarista. O semipresidencialismo é melhor do que o presidencialismo brasileiro atual. Sim, é bem melhor. Mas não é tão bom quanto o parlamentarismo. Guilherme Silva, Luiz, cerca de 5.500 municípios do Brasil, cerca de 1.500 são cidades com menos de 5.000 habitantes e não possuem uma receita própria suficiente para se manter, mas têm que sustentar uma máquina administrativa determinada por lei. Como você vê? Acho que eu já respondi isso, né? Eu acho que, primeiro, essa ideia de que ele não tem tributo é errada, tá? Porque os tributos são todos estaduais e federais, né? A maioria dos tributos. Então, a cidade, se você fosse trazer de volta esses tributos, que são hoje estaduais e federais, de volta para o município, a maioria dos municípios tem recurso para se autogerir, né? Então, acho que você poderia viabilizar até mais municípios, né? E criar circunscrições menores administrativas, capacitadas tributariamente, localmente, para se autogerirem, assumindo que o povo local tenha direitos, tenha poder revogar, poder fazer referendar essas ações e poder criar seu próprio... Tem que ser subsidiário, tem que vir de baixo para cima, tem que ter o princípio da subsidiariedade, que daria isso. Então, acho que eu já respondi essa pergunta. A maioria tem tributo? Sim. Tem que ter liberdade de se organizar. Tá? Essa aqui é a autodeterminação. Temos que ter essa liberdade. Nós não temos. A maneira de se organizar politicamente nas cidades e nos estados
é determinado por Constituição. Então, está errado isso. Tá? Então, precisamos tirar isso também. Bom, olha, já estamos aqui há 1h30. Tem uma questão aqui com relação à Índia. Deixa eu voltar aqui nesse, que é uma outra coisa que eu acho interessante. Mas é que, no fundo, é isso. É que nossa população já está maturando. E vemos aí outros países bem competitivos. O que está acontecendo na Índia? Ela tem o que eu sei da Índia, ela tem uma constituição socialista. Aliás, está escrito isso na constituição dela. E eles criaram uma exceção a essa constituição para poder fomentar um crescimento econômico aí e sustentar esse bilhão mais que eles têm de população. Então aí vemos como essa constituição socialista já não funciona para fomentar esse crescimento econômico que eles querem. Eles tiveram que criar todo um conjunto de exceções, de regras separadas para fomentar isso. O Brasil simplesmente não está nem debatendo competitividade. Não é isso que é a função do debate político. É tudo função de direitos e um monte de conforto. Não é isso que vai fazer o Brasil rico. O Brasil vai ficar rico quando você tirar isso do diálogo. Não quer dizer que você não vá ter. Sim, você vai ter isso, mas através de uma liberdade econômica, da criação de várias oportunidades. Então, é isso que vai fomentar o crescimento, é isso que vai fomentar a melhoria de qualidade de vida, é crescimento econômico através da livre iniciativa e através de uma Constituição não interventora, de um Estado descentralizado, de um povo soberano no comando de suas leis, da sua coisa pública e de menos poder na área executiva do poder central. Essas 4 coisas são essenciais. Não é esse diálogo aí de direitos adquiridos, direitos inventados, que nem são direitos naturais, que vai fazer a diferença. Não é isso que vai dar qualidade de vida e não é isso que vai não vai atrair riqueza e não vai dar orgulho para o nosso povo aí nesse próximo século que estamos entrando agora. Então, eu diria que nós temos que mudar a nossa conjunto de ideias que nós debatemos nos plenários aí, começar a debater de fato o que países que querem ficar influentes, ricos e soberanos no jogo mundial, o que eles estão debatendo. E eles estão debatendo isso, ganhos de produtividade, novas tecnologias, investimento em ciência. Eles estão, como é que eles melhoram a sociedade por um conjunto produtivo muito mais em sintonia com os novos desafios de um mundo cada vez mais competitivo. E aí é uma distinção que a gente precisa fazer. O globalismo econômico, esse já é um fato. Nós estamos evitando ao máximo com protecionismo aí via grandes tarifas de importação, regulamentação em absolutamente tudo que é de livre iniciativa. Nós temos que abrir para competição externa. Isso que vai mitigar esses grandes conglomerados aí já soberbos de controle setorial da nossa economia. Então precisamos ter pequenas empresas trazendo coisas de fora e inovando cada vez mais no Brasil. E a mesma coisa na parte educacional. Muita competição via ciência, robótica, uma série de coisas aí para ser introjectado como valores nas nossas escolas. E é isso que vai fazer a grande diferença no longo prazo. Mas isso isso tem que ser distinto do globalismo político, que esse é o contrário. O globalismo político quer matar a nossa soberania. Então, nós temos que ter um país soberano e independente, no entanto, com uma economia globalizada. Sim, é essa distinção que nós precisamos fazer. E é isso que o conjunto de ideias temos que ser mais refinado, porque eu vejo muita gente confundindo as coisas, achando que evitar a globalização é uma coisa só. Não, tem uma distinção política e uma distinção econômica. Então, é para isso que a gente tem que fazer mais ativismo, fazer mais lives, fazer mais artigos e tal, para ter essa conscientização. No minuto que você tem uma massa crítica da sociedade, pensando dessa maneira, e eu acho que a gente consegue isso,
nada segura o Brasil. Não tem absolutamente nada que vai impedir esse país de ser uma potência que a gente sempre imaginou ser. E eu acho que é a nossa geração. Não vai ser a próxima geração, é a nossa geração. Nós mesmo, aqui, eu e vocês. Então, é isso que eu gostaria de comunicar aqui com vocês. Essas decisões aí que estão passando, essa semana é crucial. Gostaria de deixar um call to action aqui, que eu acho que é importante. Contate seu parlamentar, contate seu senador, não é o senador, mas aqui no caso os parlamentares, e, enfim, não os perdoe. Você quer voto distrital puro, qualquer coisa que não seja isso, não é bom para o Brasil, é parcial, não importa a desculpa que eles vão inventar, o TSE não está equacionado, o TSE teve todo o tempo do mundo para ver isso, para delegar competência para os estados fazerem, eles têm comando completo do sistema eleitoral, eles sabem muito bem quem vota o que, aonde é que estão os eleitores, eles podem muito facilmente aplicar um mapa em cima disso, um mapa distrital em cima e começar o debate sobre isso. Então não existe muita desculpa porque não temos uma proposta de voto distrital puro. Então essa parte do fundo partidário e também do distritão, temos que revogar isso, se por acaso for passado. Se não for passado, se a gente possa fazer alguma coisa entre amanhã e até quando votarem, que eu acho que é quarta-feira, as nossas ações é que vão determinar esse curso aí. Então, cabe a nós agora. Eu gostaria de me despedir agora de vocês. Eu agradeço muito aqui o acompanhamento, já passamos aqui um pouquinho do horário, acho que uma hora e meia já, um pouco mais que isso. Posso me delongar? Entre no meu Facebook, acho que é o meu nome completo, não é muito fácil assim de escrever, mas eu tento responder a maioria das questões por lá também, inbox, e, enfim, eu prezo muito aí a atenção de todos vocês, eu estou aqui junto com todos vocês, então acho que para todos nós precisamos de mais engajamento, mais pessoas como nós participando da coisa política, e eu acho que isso é uma realidade do Brasil nesse século XXI. Então eu vou me despedir aqui de vocês, eu agradeço a atenção e vamos fazer mais alguns lives aí precisando, tá? Muito obrigado aí, pessoal. Boa noite.